Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mudar de Vida Se. Hoje vou dedicar este direto a um tema que eu acho muito interessante e muito impactante para todas as pessoas em geral, mas sobretudo para quem sente que alguma coisa na sua vida não está bem e que tem alguma insatisfação. E muitas vezes não paramos para pensar nisso. E é isso que vai ser hoje o tema deste direto. Aproveito agora aqui no início para vos dizer que se quiserem partilhar este direto com alguém que achem, com quem acham que faça sentido no fundo este tema, que é o como avaliar a sua vida. Portanto, se acharem que faz sentido partilhar com alguém porque sentem que essa pessoa está a necessitar, partilhem. Isso vai também ser bom para mim e vai-me ajudar a crescer aqui portanto, no fundo, nesta série que estou a fazer relacionada com mudar de vida-se. E o tema que trouxe, conforme mencionei, eu trouxe-o porque ele numa determinada fase da minha vida, designadamente até antes de eu me ter constituído por conta própria e começar a trabalhar por conta própria em algo que gostava, teve muito impacto em mim e foi, portanto, eu não sou, não é a minha área de expertise, portanto, esta área de desenvolvimento pessoal, mas eu trago uma experiência que através de uma formação eu fui fazendo e esta formação trouxe-me este insight que mudou totalmente, eu diria que teve um impacto tão grande em mim que mudou muita coisa na minha vida a partir desta formação que eu fiz, que era no fundo de apoio ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e uma das partes tinha a ver com este diagnóstico, que é hoje isso que eu vou partilhar um pouco com vocês, porque acho que pode ajudar muito a quem... Eu acho que a toda a gente. Portanto, isto é um desafio que eu acho que toda a gente devia fazer, porque, olhem, eu até aquele momento eu acho que nunca tinha parado para pensar realmente naquilo que era o fazer o diagnóstico da nossa vida. E por isso é que teve um impacto, algumas das situações eu até diria que foi um murro no estômago para mim, mas às vezes precisamos desses murros no estômago para mudar alguma coisa na nossa vida. E hoje o que eu vou partilhar aqui é, no fundo, 8 passos ou 8 pontos, porque isto não precisa ser feito passo a passo, não é? São áreas distintas, mas que vos vão ajudar a fazer este diagnóstico. Se vocês quiserem deixar, se forem entrando e quiserem colocar comentários com alguma questão ao longo do processo, eu obviamente darei resposta, e também se me quiserem mandar mensagem, estejam à vontade. Portanto, isto porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em falar, enfim, daquelas que são as suas dificuldades e angústias. Está uma área muito pessoal, mas que eu acho fundamental. E hoje, quando eu sinto que alguém está com reservas em relação até implementar um projeto, uma das coisas que eu faço, porque entretanto aprendi a fazer isso, não é? É realmente apoiar a pessoa a fazer este diagnóstico. Mas passando ao tema, que é isso que nos traz aqui, como eu disse, este diagnóstico para avaliarem a vossa vida e aquilo que sentem em relação à vossa vida tem 8 pontos fundamentais. Um deles é, e vou começar, a avaliação, primeiro ponto, avaliação em termos pessoais. E o que é isto tem a ver com o vosso ser, o vosso interior, aquilo que vocês realmente, a análise que fazem pessoal da vossa pessoa. E isto inclui vocês indicarem os pontos, aqueles que acham que são os vossos pontos fortes, as vossas características
que se destacam, de que vos dão realmente um valor. Quais são os vossos pontos fracos? Todos nós temos fragilidades, mas temos que as assumir e tentar trabalhá-las, porque naturalmente ninguém é perfeito e, portanto, aqui não é a busca de vocês, é vocês fazerem uma autocrítica para tentarem melhorar aquilo que vocês sentem enfim, que deviam melhorar em termos de características pessoais, mas para isso têm que fazer este diagnóstico. E eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa que devia ter feito previamente, mas faço isto para todos os pontos. Aqui não está em causa, sejam o mais sinceros possíveis com vocês próprios. Vocês podem escrever isto num caderno, onde vocês... Porquê? Porque o diagnóstico não é para vocês mostrarem a ninguém. É para vocês deitarem para fora tudo que realmente aquilo que sentem, que se calhar nunca pararam um minuto para fazer essa avaliação. Portanto, não tenham medo de colocar tudo que acham de positivo e de que acham de negativo, porque isso não é para mostrar a ninguém, é para vocês fazerem uma autoavaliação. E se tiverem dúvidas, há um exercício que é muito interessante, eu na altura fiz isso comigo própria, que foi perguntar a pessoas próximas de mim, amigos, familiares, o que é que consideravam ser os meus pontos fortes, que características na minha pessoa destacavam como sendo um ponto forte e também pontos fracos. E curiosamente foi um exercício muito interessante, porque eu pedi mesmo às pessoas para serem sinceras, que não era para ficar chateado com ninguém, era para realmente eu melhorar características que muitas vezes nós nem sabemos que temos e que temos que as melhorar, porque as pessoas têm às vezes alguma dificuldade em nos dizer, porque não nos querem magoar, e portanto, quando até questionarem as pessoas em relação a isso, digam mesmo que não é que não vão ficar chateadas porque assinalam um ponto fraco ou um defeito, porque todos temos qualidades e defeitos. E nós só os podemos melhorar se as pessoas tiverem coragem, mas é normal que no dia-a-dia ninguém vai chegar à nossa beira, olha, tu és assim, tu és um bocado ríspida, tu és um bocado... Porque as pessoas não querem magoar, são nossos amigos ou familiares, não nos querem magoar e como acham que isso pode magoar, optam por não dizer. Portanto, façam esse desafio, dando esta indicação, porque isso vai-vos ajudar a vocês também fazerem este mapeamento. Portanto, não só a vossa opinião, mas ouvir a opinião dos outros. Outra coisa que devem fazer aqui no diagnóstico deste ponto das características pessoais é analisar as relações que vocês têm. E quando eu digo analisar as relações, é elencar tudo o que vocês consideram no vosso espectro de amigos, família, a relação com parceiros ou namorados, maridos, mulheres, o que for. Portanto, os vossos parceiros de vida no dia-a-dia em casa, filhos também, os vossos pais, portanto, todos os parentes e familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que vocês têm na vossa vida que podem não considerar amigos, mas também, com quem vocês também têm algum convívio por via de fazerem parte de grupos, portanto, de várias situações. Portanto, todos os vossos contactos, sejam de que for, e elenquem numa lista e façam uma avaliação da relação que têm com essas pessoas, tendo em conta as seguintes características ou os seguintes tópicos. Quem são as pessoas em quem vocês confiam? E isto, eu posso-vos dizer que isto pode ser um murro no estômago. E eu, em relação a algumas pessoas com quem que já me decepcionei, todos nós já nos decepcionámos com pessoas, isso fez-me perceber que talvez tenha confiado demasiado e, portanto, é importante ver que realmente se aquela pessoa é uma pessoa em quem nós podemos confiar. E há vários traços que nós conseguimos identificar. Se aquela pessoa está lá para nós, se realmente somos sempre nós a ir ao encontro e em busca dessa pessoa, ou se essa pessoa também nos procura, porque isto reflete a amizade. Se nós de repente deixarmos de contactar uma pessoa por algum motivo e essa pessoa nunca nos contactar, se calhar isso pode ser um sinal de que aquela pessoa não é uma pessoa que se preocupa assim tanto connosco.
E, portanto, este exercício eu diria que este tópico do pessoal é talvez dos exercícios mais difíceis de fazer aqui neste diagnóstico, porque nós vamos ser confrontados com algo que às vezes até nos pode magoar e que pode custar e que nos pode... eu até diria que às vezes, eu quando fiz o meu, se calhar a seguir tive que parar um dia para refletir muito sobre aquilo que tinha escrito. Portanto, é colocarem tudo no papel, se realmente aquela pessoa demonstra preocupação com vocês, se aquela pessoa vos ajuda quando é necessário, e portanto façam isto em relação a todas as vossas relações e vão descobrir coisas incríveis do ponto de vista positivo e também do lado negativo, porque naturalmente também podem ter surpresas muito agradáveis. Pessoas que se calhar vocês até não enumeram naqueles que são os vossos amigos principais, e se calhar há ali uma pessoa que vocês não colocam nessa lista dos amigos mais importantes e que até se revela que se calhar devia fazer parte dessa lista dos amigos mais importantes e das pessoas em quem vocês devem confiar. Outra coisa que devem ter em consideração nesta análise das relações é aquilo que tem a ver com o que se denomina, os psicólogos e os especialistas nisto, de relações tóxicas, que é pessoas que nós nem nos apercebemos, mas que nos fazem mal, porque estão sempre a deitar-nos para baixo, sempre com uma visão muito negativa da vida e das coisas, muitas vezes até em relação à sua própria vida, mas como estão sempre a colocar aquela nuvem cinzenta, nós acabamos por também nos tornar cinzentos e a ter uma visão da vida um bocadinho cinzenta. E, portanto, nós temos que ter cuidado com este tipo de relações. Não é para ninguém se chatear com ninguém, nem... volto a dizer, o diagnóstico é uma coisa que fica só para vocês. Mas é para vocês, nós tomamos consciência de que talvez ou quando estamos com aquela pessoa, já ter o filtro de que pronto, esta pessoa tem uma visão muito negativa, portanto eu se calhar não vou ligar tanto à opinião dela quando ela a dá, porque passamos a ter noção que realmente aquela pessoa tem aquele perfil. Não é para ninguém se zangar, nem cortar relações com ninguém, porque enfim, há muitos motivos, também muitas vezes essas pessoas estão numa fase negativa, porque se calhar ainda não fizeram essa evolução espiritual, ainda não trabalharam também esse lado da sua personalidade. Portanto, não é aqui para ninguém se zangar com ninguém, é realmente uma coisa que é para vocês e vocês tomarem consciência da vossa envolvente a nível de relações. Portanto, este será o primeiro tópico que vocês devem trabalhar. Segundo ponto, avaliação em termos financeiros. Mais uma vez aqui, isto também pode nos dar assim, uma abertura muito grande para para o futuro que nós estamos a construir financeiro. Porque nós no dia-a-dia, todos nós temos consciência se temos dificuldades financeiras, se não temos, se o dinheiro chega até ao final do mês, se não chega, portanto há inúmeras situações que nós tomamos, mas isso é o imediato, é o curto prazo, é o dia-a-dia, e muitas vezes esquecemos de construir não só o futuro, mas também uma situação que nos traga liberdade financeira para, enfim, se nos acontecer alguma coisa, uma doença, ficarmos sem trabalho, portanto, há N coisas que nos podem acontecer na nossa vida, que nos podem capacitar até de trabalhar, e nós muitas vezes não temos noção de que não estamos a trabalhar financeiramente para isso. Portanto, este diagnóstico financeiro é muito importante para fazer este exercício. E aqui as perguntas que eu vos deixo aqui de tópico, que vocês devem colocar a vocês próprios, é se têm alguma reserva financeira neste momento. Portanto, vocês estão a fazer ao momento atual. Se têm alguma reserva financeira, se a têm, qual é o valor? E que liberdade é que esse valor vos traria? Se vos acontecesse alguma coisa e que vocês não tivessem nenhum apoio financeiro, nem ninguém que vos apoiasse, para quanto meses, por exemplo, num ano, é que isso vos daria para vocês se sustentarem e, portanto, continuarem a ter uma vida equilibrada? Qual o vosso saldo médio bancário? Portanto, se vocês estão sempre no saldo zero, qual é o vosso saldo médio? Se têm um saldo muito elevado, se têm muito elevado, por exemplo, em termos de depósitos à ordem, um saldo médio,
talvez seja de pensar que não é nos depósitos à ordem que ele deve estar investido para poderem aumentar a reserva, portanto, que tem ou não, mas se não a tem, deverão começar a construí-la. E, portanto, esta lógica do saldo médio pode-vos dar uma noção de que talvez não valha a pena ter em depósitos à ordem sempre aquele valor. Portanto, é pensar de que talvez o possam investir e ele vir a dar frutos melhor do que estar em depósitos à ordem. Tenham sempre, obviamente, um saldo médio positivo, mas não é preciso ter tudo nos depósitos à ordem. Portanto, é pensar também nesta lógica do investimento financeiro que vos pode trazer retorno no futuro. E depois, elencando até com isto, fazerem a pergunta a vocês tem alguma estratégia em termos financeiros? Quer do ponto de vista de investimento, não é? Portanto, investirem as vossas poupanças para elas irem rendendo e vos dar frutos no futuro, quer seja, eventualmente, há pessoas, isto depois depende muito do perfil das pessoas, há pessoas que optam por investir, por exemplo, em planos de poupança, reforma, para terem uma reforma mais confortável caso a segurança social falhe, mas isto depois é uma opção, portanto, depois há pessoas que têm um perfil de maior risco, de menor risco, em termos financeiros, e também isso, obviamente, o risco está elencado ao potencial de retorno. Devem ter sempre uma carteira mista, não ter tudo em investimentos de maior risco, mas também não ter tudo em investimentos demasiado conservadores, porque as taxas de juros são mais baixas, obviamente. É sempre seguro investir em títulos de tesouro, portanto, mas naturalmente também as taxas de juros não são tão elevadas que são investimentos conservadores, mas, portanto, perguntarem se têm uma estratégia financeira, porque se não a têm, deverão tê-la. Mas nesta fase, portanto, não irei falar, não me irei estender no que devem fazer. Aqui é procurarem fazer um diagnóstico e chegarem ao final com uma imagem de como é que está a vossa vida. Terceiro ponto a avaliar. Avaliação em termos profissionais. E as perguntas que devem colocar aqui se fazem neste momento aquilo que realmente gostam de fazer. Ou posto se calhar de outra forma, porque vocês até podem não estar a fazer exatamente aquilo que estavam de fazer, mas se gostam daquilo que fazem. Portanto, são duas perguntas, parecem iguais, mas são ligeiramente diferentes. Portanto, pode haver a situação do eu gosto do que faço, mas não é exatamente aquilo que eu gostava de estar a fazer. Como pode haver, eu não gosto do que faço, não é? Como pode haver, eu faço exatamente aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, esta é a primeira pergunta que se devem colocar. Segunda pergunta, se têm um plano de carreira, seja ela por conta de outrem ou por conta própria, se vocês têm isso planeado, portanto, se têm um plano de evolução de carreira ao longo da vossa vida, se para esse plano têm elencado o que querem, portanto, em que sentido querem evoluir, se têm que aprender competências novas para poder evoluir, se estão a traçar na vossa estratégia, caso tenham que adquirir essas competências, se, enfim, estão a fazer algo para as adquirir ou estão sempre a adiar e, portanto, essa progressão e esse plano de carreira acaba por nunca acontecer. Portanto, se têm um plano de carreira. Saber, portanto, elenquem aquelas que vocês acham que são as vossas competências profissionais. Mais uma vez, vocês aqui também, à semelhança do diagnóstico pessoal, vocês aqui também podem perguntar, quer a colegas de trabalho, se os tiverem, se trabalharem por conta de outrem, perguntem também até ao vosso chefe o que é que ele acha que são as competências que se destacam. Se trabalharem por conta própria, também podem até, eventualmente, aí é mais difícil, mas vocês conseguem identificar as competências a partir do momento que avaliam em que ponto é que vocês se destacam no trabalho que desenvolvem, e isso muitas vezes vocês sentem através até muitas vezes de feedbacks de clientes.
portanto, subtis, que nós nunca pensamos neles, mas esse feedback dos clientes muitas vezes traz-nos essa informação. Elenquem, portanto, quais é que vocês acham que são as vossas competências em termos profissionais. E o que é que estão a fazer naquilo que acham que não estão tão bem posicionados em termos de competências e que seria importante para a vossa carreira. Lá está, isto também elenca. Portanto, as perguntas acabam por estar todas ligadas porque são todas no tópico da avaliação em termos profissionais. Se vocês têm um plano de carreira e para esse plano deveriam desenvolver algumas competências, competências são essas e o que é que estão a fazer para melhorar? Às vezes a resposta pode ser nada. E por isso é que eu digo que há muitas destas respostas que podem ser um murro no estômago. Ou seja, meu Deus, eu tenho que acordar que senão a minha vida não sai do sítio. Ou não melhora em nenhum sentido. E às vezes nós não nos damos conta. E eu digo isto com conhecimento de causa, porque isso aconteceu comigo, como eu vos disse. Eu estou a partilhar isto com vocês, porque filo, e isso teve muito impacto em mim. Nós muitas vezes achamos que não, que sabemos como é que a nossa vida está e tal, mas às vezes não é bem assim. Por fim, responder a qual o vosso principal objetivo profissional, seja ele qual for. Eventualmente até pode ser mudar totalmente o rumo profissional que vocês têm neste momento. Portanto, é uma última pergunta que se devem fazer. Isto depois vocês, quando estão a escrever sobre, vocês podem descobrir imensas coisas que podem surgir. Quarto ponto da avaliação é avaliar o estado da vossa saúde. Isto aqui é um dos pontos que eu ainda tenho, que, apesar de já ter feito este diagnóstico e esta identificação, enfim, ainda é algo que eu tenho que melhorar. Portanto, nós também não podemos melhorar tudo ao mesmo tempo, não resulta. E aqui na avaliação da saúde, o desafio em termos de perguntas que vocês têm que fazer a vocês próprios é: como é que está a vossa forma física, quer a nível de peso, a nível de condição mesmo física, se vocês conseguem fazer coisas básicas, tipo subir umas escadas, uma caminhada, e sem ficar fisicamente cansados. Portanto, aqui é, no fundo, uma avaliação da vossa condição física. Como é que vocês se sentem com o vosso físico, com o vosso peso, com a forma como vocês se sentem quando fazem um exercício básico até de dia-a-dia, não é? Portanto, como eu falo do caminhar, de subir umas escadas, como é que isso está? Como avaliam a qualidade do vosso sono? Isto também é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho problemas de sono, que eu não posso mudar, portanto é um problema que eu tenho, que está diagnosticado e que eu não consigo alterar por via de medicação ou de outras situações, mas o facto de identificar faz-me montar, e sempre montei estratégias em torno disso. Aqui o objetivo é diagnosticar, para depois começar a trabalhar e melhorar. Como avaliam a vossa alimentação, a qualidade da vossa alimentação? Se vocês se alimentam bem do ponto de vista nutritivo, se não, se recorrem demasiado à alimentação fast food, portanto, fazer essa avaliação. Como avaliam a vossa atividade desportiva, portanto, a vossa relação com o desporto, se praticam ou não, portanto, tudo isso. Se têm alguma doença, porque, enfim, há pessoas que têm doenças que... imaginamos o diabetes, não é? Portanto, que é uma doença que não tem cura, não é? Portanto, que pode ser controlada, mas que não tem cura. O que é que vocês estão a fazer? Se vocês estão a fazer algo para mitigar o impacto dessa doença, se têm comportamentos preventivos para que as doenças não surjam. Portanto, façam aqui, é mesmo fazer uma avaliação do vosso estado de saúde. Quinto ponto de avaliação: quais os momentos em que vocês tiveram os vossos maiores desafios e como os superaram? Isto é muito importante para quê? Para vocês tomarem consciência de que ao longo da vossa vida, se calhar vocês já tiveram imensos desafios que foram tendo, que foram ultrapassados, e
esquecem-se disso. E muitas vezes, quando surge um novo desafio, há uma tendência a nós acharmos que não somos capazes, que não vou conseguir superar isto. E uma forma de não terem esta visão cinzenta é olhar, e isto pode estar sempre a ser feito, quando vocês estão a viver um momento negativo, vão resgatar tudo aquilo que vocês já passaram e até podem ir buscar, se vocês tiverem isto escrito, vocês até podem ir buscar os tais desafios que já ultrapassaram, e isso vai-vos passar a fazer ter a visão do copo meio cheio em vez do copo meio vazio, não é? Portanto, é muito importante para nos ajudar nos momentos desafiantes que vão sempre surgindo ao longo da nossa vida, a perceber que nós temos muito mais capacidade de ultrapassar os desafios do que aquela que achamos que temos. Portanto, isto estar escrito a cada momento que nós estamos a viver um momento difícil, em vez de olhar para o negativo, que é natural, nós no momento o que é que nós temos que fazer? Ir resgatar as nossas armas para ultrapassarmos essa dificuldade, não é? Portanto, e uma das armas é ir buscar este diagnóstico que vocês fizeram. E, portanto, também nessa elencagem, como é que superaram? Também é muito importante pôr como superaram o desafio. 6º ponto. Quais os momentos de maior triunfo? Ou seja, em que vocês tiveram as vossas maiores vitórias. Sejam elas de que natureza forem. Podem ser de natureza profissional, mas também pessoal. Por exemplo, se vocês se desafiaram num determinado momento a atingir uma determinada condição física e o conseguiram, isso não é profissional, é pessoal. Mas vocês alcançaram o objetivo, alcançaram uma vitória e elenquem todas essas vitórias, tudo aquilo que vocês já se propuseram fazer e conseguiram. E, portanto, vejam isso, porque, mais uma vez, onde é que isto vai ajudar? Na tal questão do fortalecimento quando nós estamos a ultrapassar um momento mais difícil. Porque nós vamos olhar para aquilo e ver, não, afinal, nem tudo é mau, nem tudo é negativo, eu já fui capaz de fazer isto quando me propus fazer isto, e, portanto, se eu fui capaz neste momento, por que não agora se quer fazer algo de diferente e que quero começar? Se eu tive aquela vitória lá atrás, porque é que eu agora não hei de ter uma nova? Isto dá-nos uma abertura em termos de mentalidade muito importante para vencer não só os momentos menos positivos, como também vencer medos, o medo de agir, o medo de enfrentar. Então, para quem quer mudar de vida, que no fundo é a temática aqui destas lives, não é? Portanto, esta série, quem quer eventualmente, por exemplo, tomar a coragem de implementar um negócio por conta própria, perder o medo. E isto ajuda através de olharem para vitórias que vocês já tiveram. 7º ponto. Como classificam a vossa produtividade? E porque é que eu não coloquei lá atrás, no lado profissional, esta questão da produtividade? Porque a produtividade não tem que ser vista apenas do ponto de vista profissional, também tem a ver com os desafios pessoais do nosso dia-a-dia, ou seja, tem a ver com o cumprimento dos nossos objetivos. Se nós realmente definimos determinados objetivos para uma semana, tanto quem diz uma semana, obviamente se cumprirmos os da semana, depois vamos cumprindo os meses, mas não vou falar aqui de planeamento de objetivos. Há um episódio em que já foi falado sobre isso e aqui vou-me focar realmente no diagnóstico. Portanto, aqui a pergunta que vocês devem colocar é: se vocês cumprem os vossos objetivos durante a semana, sejam eles quais forem, pode ser prática de desporto X vezes por semana, que é pessoal, pode ser objetivos do trabalho, pode ser objetivos de querer trabalhar uma determinada coisa dentro de casa, começar a cozinhar melhor, seja o que for.
Por isso é que eu não pus a produtividade no lado profissional, porque a produtividade não pode ser só vista do ponto de vista profissional. É realmente como vocês aplicam o vosso tempo no cumprimento ou no prosseguimento dos objetivos que vocês definem para a vossa vida. É isto. Claro que depois, do ponto de vista, por exemplo, de uma empresa, analisa-se a produtividade no trabalho. Mas aqui estamos a falar de produtividade num sentido amplo, que é como vocês aplicam as 24 horas do dia, 7 dias por semana, que vos são dadas, o tempo não é elástico, não cresce, não há como mudar, é quase daquelas únicas coisas que não é possível resgatar, nem armazenar, nada. Todos nós só temos 24 horas por dia e 7 dias em cada semana. E, portanto, trata-se de ver como é que vocês estão a utilizar o vosso tempo, né, em prol daquilo que vocês desejam para a vossa vida. E é esta análise que vocês têm que fazer aqui. E, de preferência, pontuem essa análise, ou seja, de 1 a 10. 1 é se estiverem realmente muito mal, não é? Do ponto de vista de produtividade. 10 é eu otimizo imenso o meu tempo, sou muito produtivo, portanto, cumpro todos os meus objetivos que defino uma semana. Pronto, é importante pôr um número, porque nos vai ajudar a, por exemplo, no próximo ano, se vocês fizerem novamente este diagnóstico, eu acho que este diagnóstico deve ser feito pelo menos uma vez por ano, porque há muita coisa que muda e há novas relações que surgem e há novos desafios em termos profissionais e, portanto, deve ir sendo feito. E neste ponto, o ideal é que ele vá melhorando e não o contrário. Portanto, ao vocês mensurarem, vocês vão ter uma melhor noção se realmente tiveram uma melhoria ou não. E o 8º ponto, e este é o mais difícil do ponto de vista da elaboração, eu diria, pelo menos para mim foi, não é? Naturalmente, pronto, pode haver, as pessoas são diferentes, que é como se sentem em relação à vida que têm neste momento. Como se sentem em relação à vida, se gostam da vossa vida, se são felizes com a vida que têm. E isto pode ser o verdadeiro murro no estômago, mas se for, pode ser fundamental para vos ajudar a mudar, tomar a noção. A pior coisa que pode haver, e eu senti isso quando fiz este processo, portanto que já tem alguns anos, mas quando fiz este processo, e atenção, não foi, fiz aquela formação, tudo ficou ótimo. Eu há pouco disse-vos que continua a ser para mim um desafio trabalhar a minha área da saúde. Mas é o tomar consciência. E já mudei tanta coisa na minha vida desde então que recomendo a toda a gente que faça isto anualmente para ir tomando noção do que é que está a melhorar, do que é que está a piorar. Isto é muito impactante. E este 8º ponto, que eu acho que de certa forma vai acabar por introduzir o resultado de todos os outros, é às vezes muito difícil de responder. Porque nós, sobretudo se nós estivermos insatisfeitos, não é? Portanto, se nós estivermos satisfeitos, se calhar é mais fácil de responder. Se nós estivermos insatisfeitos com a nossa vida ou com alguma das áreas da nossa vida, pode-nos ser difícil responder e dizer com clareza isso mesmo. Colocar com clareza no papel que não estamos satisfeitos com uma determinada área da nossa vida. Aqui, volto a dizer, e voltando lá atrás, e é muito importante neste ponto salientar isso, não é vocês caracterizarem a vossa situação atual nem melhor, não é? Para dourar a vossa realidade, nem pior. Nem porem também uma carga cinzenta. É realmente ver o tal copo meio vazio. Portanto, é vocês pensarem realmente e porem exatamente como é. E isto vem muito do lado emocional, de como é que vocês se sentem emocionalmente em relação à vossa vida. E escrever
exatamente aquilo. Vocês pensam, seja no que for, olha, eu estou feliz na minha área, portanto, na minha atividade profissional. Quando pensam na atividade profissional, a emoção que vos vem é realmente felicidade? E, portanto, é uma pergunta, são perguntas emocionais que vocês têm que colocar em cada ponto que avaliam em relação à vossa vida. E isto, este ponto eu diria que resume os outros, não é? Mas nos outros vocês não estão a ver, estão a tentar concretizar, portanto, perguntas, não é, específicas. Aqui é um pouco fazerem já uma autoavaliação final de se estão felizes ou não com a vida que têm. Esta avaliação vai ajudar-vos muito a perceber se vocês têm que mudar a vossa vida em geral ou alguma das áreas que foram elencadas atrás. Uma nota que eu faço é: não queiram depois do diagnóstico, pronto, a partir da manhã eu vou mudar tudo, porque isso é irrealista e tende a correr mal. Ou seja, a pessoa, quando quer mudar demasiada coisa ao mesmo tempo, fica tão assoberbada, são tantas coisas, que ao fim de uns dias sente-se frustrado e abandona a mudança. E, portanto, o que vocês têm que sentir é, ao fazerem o diagnóstico, ao fazerem, no fundo, responderem a esta pergunta final, se estão felizes ou não e com que áreas é que vocês estão mais ou menos infelizes, vocês tendo em consideração as vossas prioridades ou até as áreas onde vocês se sentem pior, elencarem prioridades. Olha, eu vou começar por trabalhar a minha área profissional, ou eu vou começar por trabalhar a minha área da saúde, ou as minhas relações pessoais. Portanto, isto vai depender do diagnóstico que vocês fizeram. Mas elenquem as prioridades em termos de mudança e depois, dentro de cada uma delas, elenquem pequenos passos. Mesmo dentro de cada uma, vocês não vão mudar tudo em simultâneo. Isso é irrealista e tende a fracassar. Portanto, tenham esse cuidado de não querer mudar tudo ao mesmo tempo. Pelo menos comigo, este diagnóstico teve um grande impacto. Eu já encetei muitas mudanças, como disse, mas ainda tenho muitas outras para aplicar e tenho plena consciência disso. E o que eu acho impactante é nós tomarmos realmente esta consciência de não dizer no dia a dia: eu não posso fazer nada em relação a isso, é a vida, enfim, é a vida que tenho que me resignar. Não, é esta noção, esta abertura mental que este diagnóstico vos dá. E depois vão trabalhando consoante as vossas prioridades, os vossos objetivos de vida, cada um dos pontos. Enfim, cheguei ao final deste, portanto, de traçar estes tópicos para vos ajudar a fazer o vosso diagnóstico. Isto é um tema muito vasto, como eu disse, não é a minha área de expertise. Eu fiz um curso inteiro com imensos módulos e com várias áreas a trabalhar. Isto fazia parte da fase de diagnóstico. E eu achei muito importante, porque foi muito importante para mim, e partilhei isto hoje com vocês. Comecem a fazer este exercício. Não precisa ser feito todo no mesmo dia, podem fazer passo a passo, uma área cada dia, mas façam. Garanto que vão ter resultados impactantes, porque ninguém tem vidas perfeitas, não tínhamos essa ilusão. Nós achamos sempre, às vezes olhamos para alguém e tendemos a achar que aquela vida, aquela pessoa é que tem a vida perfeita. E isso há um livro que eu li há uns anos, agora até gostava de me lembrar o nome, mas não me estou a lembrar, que falava muito, portanto, que era baseado assim em alguns rituais índios, e falava muito digamos, da armadilha da aranha Iketumi, que é uma aranha que eles designam dessa forma, que é: nós tendemos a achar que a vida dos outros, aquela pessoa é que tem uma vida boa. Eu, se tivesse dinheiro, é que era feliz. Eu, se tivesse aquele trabalho, eu era feliz. Ou seja, isto
é a tal armadilha, porque se calhar um dia até temos o dinheiro que aquela pessoa tem e não somos felizes. Portanto, nós olhamos para os outros e achamos que eles projetam felicidade, só que nós não sabemos se os outros estão realmente felizes com a vida que têm. Mesmo tendo algo que nós achamos que se tivéssemos éramos felizes. Nós temos que ser felizes em cada momento com o que temos e trabalhar áreas que nos fazem menos bem, menos felizes, no sentido de melhorar a nossa vida, sempre com busca nos nossos objetivos, como é óbvio, mas sem olhar para se eu tivesse a vida daquela pessoa é que eu era feliz, porque nós não sabemos se aquela pessoa é feliz. Nós realmente não sabemos, mesmo que aparentemente aquela pessoa nos possa parecer feliz. Portanto, não se comparem com aquilo que não conhecem e ninguém conhece o interior de cada um de nós, que é onde estão estas emoções. E com isto vos deixo. Se quiserem deixar comentários a este direto, deixem, que seria muito importante para mim também, para continuar a manter, portanto, estes episódios que faço aqui de forma gratuita e partilho com vocês e que espero que estejam a ser interessantes. E no próximo domingo, queria deixar aqui esta nota, eu vou alterar o horário desta série, que está neste momento às 19, mas eu entendo que talvez seja um horário que, como é muito próximo da hora de jantar, pode criar alguns constrangimentos a quem quer assistir e, portanto, porque é muito próximo da hora de jantar, há pessoas que têm que começar a preparar o jantar para a sua família e, portanto, vou alterar a hora para as 18 horas. No próximo domingo, este direto já será às 18 horas e depois manterei esse horário até eventualmente surgirem opiniões de que deveria ser outro, depois avalio, mas neste momento, feita essa avaliação, vou alterar para as 18 horas. Tenham uma excelente semana, com tudo bom, esperemos que em breve este confinamento nos largue, mas até lá façam o possível para se manterem bem em casa e tanto o melhor possível. E boa semana e tudo bom, até próximo domingo. Tchau.